Olá, pessoal! Esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, pessoal, você que está nos ouvindo, nos assistindo, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui em mais um episódio do nosso Codecast. Hoje nós estamos já no episódio 30, semana 30 desse ano, que está correndo, que está voando e está passando bem rápido. Estamos aqui para falar sobre um tema muito massa, baseado, é claro, no nosso livro Maturidade Espiritual, que contém 52 reflexões, 52 devocionais semanais para cada semana do seu ano. É um livro onde você pode estudá-lo sozinho, no seu dia a dia, na sua semana, no seu tempo com Deus, mas ele é ideal para que você faça nos seus grupos, tanto na escola quanto na faculdade, ou também na sua igreja local. É um livro do Pão Diário Publicações, feito aqui por nós, jovens universitários do Conexão Universitária. Você pode ter acesso a esse livro no site do Pão Diário para que você tenha acesso a esse conteúdo. E hoje, nesse episódio 30 do Codecast, baseado na semana 30 do Maturidade Espiritual, nós vamos falar sobre esse tema aqui, ó. O mundo precisa de cura. Vamos falar um pouco sobre que cura é essa que o mundo precisa e também sobre qual o problema principal que o mundo enfrenta e, consequentemente, nós que estamos nele também. Talvez você já me conheça, mas se você não me conhece, vou me apresentar rapidinho. Eu sou Felipe Martinelli, host aqui do Codecast. Tenho o prazer e o privilégio de apresentar esse programa, sempre com convidados muito especiais para falar sobre temas da Palavra de Deus, para que edifiquem também a sua vida. Sou um botafoguense que mora em Curitiba, tenho 23 anos e tenho o privilégio de poder estar aqui mais uma vez. Tenho dois avisos antes de eu apresentar o convidado, que são breves, mas muito importantes para você que está nos ouvindo ou nos assistindo. Primeiro aviso, se você, jovem universitário, ainda não baixou o nosso aplicativo, está aqui embaixo o link, nosso aplicativo do Pão Diário Universitários. Lá você tem um cronograma anual de leitura bíblica, você tem devocionais diários para te ajudar ali no seu tempo devocional com Deus e também todos os episódios do Codecast, mais acesso a grupos que acontecem nas universidades para você se conectar, para de fato ter essa conexão, entre outras coisas. O download é gratuito, você pode baixar esse aplicativo e ser abençoado por ele também. E o segundo aviso, caso você ainda não nos siga no Instagram, está aqui o nosso @coune.conexãouniversitária. Vai ser muito massa ter você lá no Instagram com a gente está sempre postando conteúdos no dia a dia para te lembrar de fato ter esse pão diário, esse alimento da palavra de Deus no seu dia a dia, na correria, na vida, mas também conteúdos que, né, vai te fazer dar risada ali, de alguma forma está ensinando também a palavra de Deus num contexto bem dinâmico. Então fica a dica para você nos seguir. E hoje, para falar sobre o mundo precisa de cura, eu trouxe aqui um convidado muito especial, vou pedir para ele se apresentar, Pastor Renato. A palavra está contigo, se apresenta aí para a galera te conhecer melhor. Fala, Felipe, privilégio estar aqui com vocês, privilégio de poder participar desse momento, você que nos ouve, né, teremos um tempo para conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, e queria aqui começar me apresentando, cara, sou o pastor Renato, né, sou um flamenguista que está há 10 anos passando frio em Curitiba, já que você mencionou o seu time. Flamenguista, botafoguense. Sou casado com a Flávia, sou pai do Benjamin e do Nicolas, que não tem nem 30 dias ainda neste momento que gravamos esse podcast, está recente aqui com a gente. E tenho o privilégio também de pastorear, né, sou auxiliar, né, do pastor Valdo na Segunda Igreja Batista de Curitiba, pastoreando principalmente nova geração, jovens adolescentes, jovens casados, né, e também tenho o privilégio de servir a FABAPAR, nossa faculdade de teologia aqui do Paraná, e sou professor lá e também coordenador de pós-graduações e cursos livres. Então, tenho tido o privilégio de estar servindo, né, em algumas áreas e também tenho como formação não só a teologia, mas psicologia. Está um pouquinho em segundo plano, porque o meu dia só tem 24 horas para ser pastor, pai, professor e coordenador, né? Mas é difícil desvencilhar da psicologia também. Ela está em segundo plano, mas ela não está inativa. Naturalmente, a gente sempre recorre a alguns recursos dela para a prática e para o nosso dia a dia, mas não tem atendido clinicamente no momento, né? Mas tem sido um privilégio, Felipe, graças a Deus, né? Ainda não acostumei com frio, sinto muito falta do meu estado, da minha cidade, venho de Vitória, no Espírito Santo, um pouquinho acima ali de onde você está, de onde você veio, né? Mas Deus tem um tempo para nós aqui, vamos aproveitar esse tempo.
Com certeza, pastorzão. Aí, ó, um flamenguista e um botafoguense, só o sangue de Jesus mesmo. Brincadeiras à parte. Mas que massa, cara. Que massa ter você aqui. Pastor Renato, né, conterrâneo aqui de Curitiba também. Vamos falar, gente, sobre esse tema. O mundo precisa de cura. Mas, pastorzão, antes da gente entrar, né, a fundo nessa questão de um mundo precisar de cura, essa pergunta já deixa óbvio e nos traz, consequentemente, uma outra pergunta. Estamos falando sobre cura, nós estamos falando sobre a necessidade de cura, ou seja, há um problema. E nós precisamos entender esse problema. E para nós cristãos, pastor, qual é o problema do mundo? Quando a gente olha e vê, né, tanta maldade, tanta coisa ruim, não só nas coisas lá fora, mas até se olharmos para dentro, qual que é o grande problema que jaz nesse mundo? O que você pode falar para nós sobre isso? Ah, Felipe, sem dúvida alguma, quando a gente olha para as escrituras, quando a gente olha para aquilo que a palavra de Deus nos diz e a perspectiva que nós temos de mundo, a gente não pode afirmar outra coisa senão, né, a cura que nós precisamos é em relação à nossa queda, né? A palavra diz pra gente que por meio de um só homem o pecado, né, entrou no mundo, e por meio de um só homem ele faz parte de todos nós hoje. Então, sem dúvida nenhuma, né, o pecado, ele é o mal do mundo. A gente gosta de trazer afirmações, o mal do século, o mal desse tempo, né? E nada mais é do que um nome bonito para consequências do pecado, né? O mal do século é sempre uma consequência do pecado que está com a gente desde o início, desde a criação, e o mundo precisa de cura, né? O mundo precisa de libertação do pecado, sem dúvida nenhuma. Com certeza. É interessante isso que você falou, porque nós temos, então, um problema. E eu acho muito interessante, pastor, só fazendo agora um breve comentário de uma experiência pessoal. Eu nasci e fui criado na igreja, mas eu tive na adolescência uma fase meio de questionar a fé cristã. Certo. E uma das coisas que me fez olhar para a fé cristã como algo que fazia sentido, agora de uma maneira mais racional, foi justamente o cristianismo, né, a palavra de Deus, a Bíblia, trazer um problema, mostrar qual é o problema. Ou pelo menos dar uma hipótese, né, do que seria esse problema, que para nós cristãos cremos que é o pecado. Isso para mim fez muito sentido. Que eu falei, cara, né, de todas as filosofias aí que dizem que o mundo tem um problema, eu acho que a cristã acerta ali no alvo ao dizer que esse problema é algo que envolve, né, nosso relacionamento com Deus e com o próximo, e consequentemente o nosso pecado. Mas já engatando aqui, né, para a próxima pergunta também, para a gente falar um pouco sobre isso, tudo bem, o problema do mundo é o pecado. Mas como que a gente pode definir o pecado e como esse pecado, como esse problema afeta a nossa vida, afeta a vida das pessoas, afeta o mundo como um todo? Isso é muito interessante, Felipe. É interessante também a gente pensar que você falou aí, afeta o nosso relacionamento com Deus, né? E isso aqui é a chave, né? A chave é relacionamento, né? A gente precisa ter plena consciência, e talvez você que está nos ouvindo, você não tem ainda uma experiência de fé, né? A gente tem que ter plena consciência que foi o pecado que nos separou de Deus, nos desconectou desse pleno relacionamento. Cara, eu morro de inveja de Adão e Eva, porque a gente vê ali que eles tinham um pleno relacionamento com Deus, no sentido de que, cara, o dia a dia deles era se relacionar com Deus através da criação. Estavam ali no Jardim do Éden, cultivando, dando nome aos animais, enfim, vivendo o dia a dia deles em meio à criação, com Deus na presença deles ali o tempo todo. Enfim, fala-se que Deus descia na viração do dia, né? Ou seja, no pôr do sol. Ou seja, cara, eles tomavam café da tarde com Deus ali todos os dias. Um pôr do sol. Exato, pensa, não é cinematográfico coisa de cinema. Essa perspectiva. E vem o pecado, né, por meio deles, e separa, e desconecta, tira eles desse privilégio da plena comunhão com Deus. E a partir dali, Felipe, como a gente fala, né, a sexta sola, né, só ladeira abaixo, né? Então, a gente gostei dessa. A gente vê que a coisa tomou um rumo muito crítico, e a gente vive aí um tempo de desconexão com Deus, e o homem experimentando de um vazio muito profundo, buscando suprir esse vazio muito profundo. E Romanos é muito claro, né, que todo mundo está condenado, né, todo mundo está de alguma forma distante da presença de Deus depois da queda, e não é natural mais esse nosso pleno relacionamento com Deus. Entretanto, é natural nós de alguma forma buscarmos um relacionamento com o sagrado, com o divino, e aí a gente vê
né, essa loucura que nós estamos vivendo hoje, de uma espiritualidade multiforme, vasta, de muitas maneiras, que de alguma forma, né, tem até um discurso bonito, mas que nada mais é do que uma tentativa do homem alcançar a Deus, e nós bem sabemos que o caminho não é esse. O caminho é a gente reconhecer o nosso pecado, ou seja, aquilo que nos separou da plena comunhão com Ele, para que de alguma forma a gente possa voltar a ter comunhão com Ele a partir agora de Cristo Jesus, por meio daquele que fez através da cruz e possibilitou através dessa morte de cruz a nossa reconexão, o nosso relacionamento. E essa fala que você falou no início ali é relacionamento. Cara, tudo está baseado no nosso relacionamento com Deus, ou pelo que cultivamos dele, ou pelo que não vivemos através dele, porque não existe outra alternativa. Ou a gente vai experimentar plenamente o relacionamento com Deus através dessa busca, que hoje é por meio de Cristo, ou a gente vai viver uma vida tentando alcançar a Deus, né? Mas, enfim, acertando coisas erradas. E aqui está o pecado, que você perguntou, qual é essa definição de pecado? É quando a gente busca alguma coisa e a gente busca, e naturalmente nós vamos para distante de Deus, né? A gente acerta o alvo errado, a gente mira no objetivo errado, e isso torna a nossa vida uma vida de pecado. Eu estou buscando suprir essa ausência de relacionamento com o meu Criador, com o meu Pai, com coisas que me levam para distante dele. E parece um pouco contraditório isso, mas essa é a grande verdade, né? Eu estou buscando meios errados ter relacionamento com aquele que me criou, e a minha busca, por mais genuína que seja, por mais, né, intencional que seja, se ela não for por meio de Cristo, ela não vai me levar para próximo de Deus, ela vai me levar para o pecado, que é onde a minha natureza agora, corrompida, está inclinada. Eu falo isso muito com os meus jovens aqui. Não adianta você simplesmente ter uma fé, né, firmada. Eu creio em Deus, eu finco aquela estaca na areia, sabe? Se eu não estiver ali me preocupando em manter aquela estaca firme, ela vai cair. Com certeza. Ela vai cair. Porque se eu não estiver ali segurando, sustentando ela, ou seja, sustentando o que eu creio, a minha fé, a estaca vai cair, porque ela não tem a tendência de ficar de pé. E essa é a nossa natureza. Nossa tendência é o pecado. Naturalmente, nós vamos cair. Nós vamos deixar de estar de pé. E se a gente não tem zelo pelo nosso relacionamento com Deus, a gente não tem zelo por manter a nossa fé sólida, por manter a nossa integridade, a nossa santidade, falando um pouco do nosso evangeliquez agora, né? Manter ali o nosso dia a dia com Deus, né? A tendência é cairmos, a tendência não é ficarmos de pé. E, naturalmente, quando a gente não está em relacionamento com Deus, nós estamos buscando alguma coisa para alcançá-lo que vai nos levar para distante dele. E aqui está, né, a consequência do pecado nas nossas vidas. Cara, eu acho muito, muito interessante o que você falou, né? Porque muitas vezes nós nos esquecemos dessa inclinação. Sim. E por isso que a busca pelo Senhor, até, né, para a nossa santidade, uma vida santa e tudo mais, requer de nós realmente um esforço, não que é pelo nosso esforço, claro que é o Espírito Santo em nós, mas requer de nós essa proatividade, porque a nossa tendência, se a gente estagnar, tem um pastor amigo meu que ele fala o seguinte, cara, quando um cristão se converte, o cristão tem aquela velha mania evangeliquez de tipo, o pecado é deixar de fazer coisas. Então, tipo assim, você é crente, deixe de fazer coisas. Só que o que Deus quer de nós não é simplesmente que a gente deixe de fazer coisas, é que no lugar desse deixar de fazer coisas, a gente faça a coisa certa, a gente tenha a proatividade. Exatamente. Porque a nossa inclinação, se a gente estagnar, é justamente pecar, né? Eu acho muito interessante, porque, né, quando a gente pensa sobre a consequência do pecado no mundo, e até, né, não está no roteiro essa, mas eu vou te lançar essa pergunta polêmica. A gente poderia dizer, pastor, que, por exemplo, doenças físicas, doenças mentais, guerras, vamos dizer assim, o egoísmo que a gente tem, as vaidades, as traições, tudo que envolve problema no mundo, tudo isso é fruto, é consequência desse pecado? É raiz do pecado, sem dúvida, sem dúvida. E a gente precisa entender aqui, Felipe, que não estou afirmando que doenças mentais, doenças fisiológicas, que guerras, que catástrofes, né, enfim, são consequência de pecado. Mas a gente pode afirmar que são consequências da queda. E aqui existe uma diferença muito grande. Consequência da queda por quê? Porque pela ganância, pela nossa busca, por suprir os nossos desejos, por busca por poder, por busca por tudo isso, enfrentamos guerra. Mas aqueles que pagam o preço pela guerra nem sempre estão em pecado. Entretanto,
estão pagando pelo pecado do outro. Enfim, que por uma busca por poder instituiu a guerra, por uma busca por um desejo instituiu a guerra. As doenças, a mesma coisa. Às vezes, né, uma negligência com o nosso cuidado, por uma consequência, ou seja, a pessoa acha que o trabalho é a vida dela, né? Então, cara, eu vou trabalha 12, 14, 16 horas por dia, não se alimenta bem, não come bem, não dorme bem, enfim, não tem nada que proporcione de alguma forma bem-estar para que ela esteja bem, aí desenvolve uma depressão, uma ansiedade, um burnout e tal. Ela tá sofrendo isso por causa do pecado. Não, ela tá sofrendo isso por causa de uma consequência de uma escolha errada. Aí pode ser pecado, pode não ser pecado, mas enfim, tá colhendo o fruto daquilo que ela plantou por estar buscando algo fora, muitas vezes, daquilo que próprio Deus direciona pra gente, que é a questão do autocuidado, cuidado com o corpo, descanso, isso tudo tá na palavra. Né? Isso é muito claro na Bíblia. Então, às vezes a gente não pecou, mas a gente errou, né, em algumas coisas, e esse erro traz consequências, sendo pecado ou não. Mas também temos consequências fisiológicas pelo pecado. O pecado de Davi, lá nos Salmos, Davi deixa muito claro, em um dos seus Salmos, não me lembro agora a referência, sou péssimo com referência, né, que é o quê? Que ele fala que o meu corpo, né, o meu corpo sangra, ele fala assim, o meu corpo se angustia, o meu corpo treme, ou seja, por consequência do pecado dele, pelo adultério. Ele sofreu na carne, na pele, a angústia do pecado. Então temos também problemas psicológicos, problemas fisiológicos, consequência de pecado, mas a gente também não pode dizer que tudo é culpa do pecado, mas podemos afirmar categoricamente, Felipe, que tudo é culpa da queda, ou seja, sofremos o que sofremos, vivemos o que vivemos, porque um dia escolhemos viver distante de Deus. Essa é a consequência da queda, viver distante de Deus. Isso é legal, né? Até num outro podcast que eu gravei aqui, com um amigo muito querido, o pastor Júnior Dantas, lá da Bahia, a gente falou sobre viver pela fé e sobre vida. Foi legal que ele trouxe à luz a questão. Cara, a vida é Cristo, a vida é o próprio Deus. A vida genuinamente vida é nele. Se a gente não tem a vida nele, consequentemente, isso que você falou, né? Nós estaremos debaixo dos problemas e com tudo o que mais que acarreta. E uma coisa importante da gente afirmar, Felipe, é o quê? Não é porque eu vivo com Cristo, ou seja, vivo uma busca por manter e reconectar o meu relacionamento com o Pai, que eu estou isento das consequências da queda. Ou seja, o mundo já é do maligno. Agora já era, cara. O mundo está corrompido. Já sabe? Foi. Esse mundo está corrompido. Eu creio que quando Cristo voltar, tudo será restaurado, enfim. Mas, por enquanto, está corrompido. Então, o crente sofre. E ele vai sofrer porque a natureza hoje, o que está no mundo hoje, são as consequências da queda. Então, a gente sofre as consequências dessa queda, mas nós, diferente dos outros, temos uma esperança agora em Cristo Jesus. E isso é o diferencial, né, na nossa vida e na nossa existência enquanto estamos nesse mundo corrompido. Isso é bem interessante, né, pastor? Porque muitas vezes a gente tem a ideia em algumas igrejas, em alguns tipos de pregação, que pregam o evangelho até muito triunfalista no quesito do hoje, né? Então vem para Cristo que os seus sofrimentos passam. Vem para Jesus que você vai rir de alegria o tempo inteiro, porque nada, aquele velho jargão, né? Nada, como é que é? Nada pode atacar, nada pode afligir um ungido do Senhor. Está blindado espiritualmente, né? Exatamente. E aí é interessante porque a gente se esquece da própria fala de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus falando em João, né? Que em João 14, no mundo tereis aflições. Exato. E pedindo para ter bom ânimo nele, não no mundo. E também Jesus falando nas bem-aventuranças que bem-aventurados são os perseguidos, são os que enfrentam o problema mesmo pela causa. E Paulo falando nas suas cartas que se temos parte no ministério com Cristo, temos parte não só na esperança que um dia estaremos com ele, mas também que sofreremos como ele sofreu. Ter parte no ministério de Cristo é sofrer como ele sofreu. E faz parte da caminhada com ele. Então é legal isso de você falar, porque até em relação ao pecado, né? Agora falando como um jovem universitário, talvez você jovem, adolescente, ou alguém que está começando na fé, ou até você que às vezes é velho já na caminhada cristã, mas passa por essa crise, a gente acha que nós estaremos isentos do pecado. E eu gosto muito de 1 João, quando João traz a mensagem de esperança depois de nos mostrar uma realidade. Se você afirma que você não tem pecado, você já está em pecado. Você está mentindo. Exato. Então nós continuamos debaixo, como você bem falou, né, dessa queda, dos efeitos dessa queda,
que é cosmológico, né? Envolve todo o mundo de todas as suas formas possíveis. Então isso é uma coisa muito interessante. Quer comentar mais alguma coisa sobre isso ou já posso seguir o rumo? Não, pode seguir, pode seguir. Então vamos lá. Falamos sobre o problema, né? Antes de falar da cura, o problema é o pecado. Falamos sobre como esse problema afeta a minha vida, a sua vida, a nossa vida como um todo. Nós vamos trazer agora a ideia daquilo que de fato importa. E talvez, chegamos aqui nessa parte do episódio, você fale, Felipe, mas eu já sou crente de berço. Eu já escutei isso inúmeras vezes na minha vida. Eu gosto sempre de uma frase que eu ouvi num livro da Elizabeth Elliot, que ela diz o seguinte: você, cristão, precisa do evangelho todos os dias. Então, talvez hoje, aqui nesse dia, Deus quer te lembrar de algo que você já saiba por algum motivo, então continue, porque você precisa ser lembrado do que é a cura para o seu maior problema, que é o pecado. Já aproveitando, essa é a próxima pergunta, pastor Renato. Qual que é a verdadeira cura para esse mundo problemático, para esse mundo que sofre as consequências da queda? Qual, de fato, é a cura e por quê ela é a cura? Sem dúvida também, assim como hoje vivemos distante de Deus, a cura é nos aproximarmos novamente dele, e isso se dá por meio do Filho, por meio de Cristo Jesus. Ou seja, o Evangelho, Felipe, o Evangelho é a cura. A Bíblia, ela é muito categórica, né? O Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Acho que o texto é: eu não me envergonho do Evangelho, né? Pois ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. E isso é que é importante, precisa crer para experimentar desse poder. Precisa crer para experimentar desse Evangelho, né? Porque a gente lê João 3,16 e esquece que tá todo aquele que crê. Existe uma condição muito clara, né, no texto. Não é só acreditar, né, vagamente. Não é só acreditar, não é só conhecer, não é só, nossa, Jesus é um cara legal, de fato, mas você precisa crer que ele é o Filho de Deus, você precisa crer que a morte de cruz dele veio para redimir, para restaurar, para reconectar o mundo, reconectar a criação com o Pai, redimir nós pecadores, nos lavar dos nossos pecados, nos lavar daquilo que nos corrompeu e de fato nos colocar de volta, né, na presença dele, porque nós, por nós mesmos, não temos a menor condição de alcançar essa santidade de Deus, porque somos impuros, seríamos fulminados, né, instantaneamente. É o sangue do Cordeiro, ou seja, é o sangue de Cristo que nos torna puro, santos e irrepreensíveis, para que possamos de alguma forma nos relacionar com o Pai, que é santo, perfeito e bom. E às vezes me perguntam, né, Renato, por que quando eu peco, enfim, aquele sentimento de culpa, sabe, Felipe? Uhum. Que a pessoa vai pecando, ela vai se sentindo indigna. Isso é a mentira do pecado sobre nós, né? Cara, você só não está completamente destituído de Deus porque o sangue de Cristo te permite, de alguma forma, se reconectar com ele de volta. Porque a sua dívida foi paga, porque, enfim, tudo aquilo foi sanado para que você tivesse a chance de se tornar puro, receber do perdão, da graça de Deus e se relacionar de volta com o Pai. E isso não é carteirinha para você viver uma vida displicente, responsável. Não. É você entender que existe um amor tão grande por você, um amor tão imensurável, incalculável, que transpõe qualquer compreensão humana, que mesmo que você busque entender, você não vai, né? Esse amor, ele é tão incondicional que ele te constrange de tal forma que você não consegue fazer outra coisa senão se render a essa presença e buscar viver uma vida de forma diferente, né? E a cura para esse mal, né, que afeta as nossas vidas, que afeta o mundo que nós vivemos, que afeta as nossas relações, é Jesus Cristo. E aqui, Jesus de forma completa, né, aquele que se revela como filho, aquele que veio cumprir, né, as promessas de Deus, aquele que de fato veio, né, resgatar o seu povo, como a palavra mesmo diz, curar o cego, libertar o oprimido, enfim, trazer de volta os filhos de Deus, né, à sua presença, e se revelou de uma forma muito especial, com tão grande amor, e termina o seu ministério com uma morte de cruz tão profunda e tão impactante, que foi o momento que mudou a história, que dividiu a história, não só historicamente, mas que realmente trouxe um novo momento do nosso relacionamento com o Pai. Solucionou o problema, né? Exato, solucionou o problema, possibilitou a cura que antes não tinha, que antes, enfim, por mais que haviam sacrifícios, ritos religiosos, enfim, para tentar de alguma forma restaurar, não, agora é definitivo, é o Cordeiro Santo que vem de uma vez por todas,
né, tirar o pecado do mundo, pagando todo o preço para que a gente pudesse, de alguma forma, se relacionar com o Pai. Então, como que a gente, como que se dá essa cura? Se dá por meio do Evangelho de Cristo. E é interessante que Jesus ele não vem, Felipe, só numa perspectiva religiosa, ele vem numa perspectiva social, ele vem numa perspectiva, né, prática, ele vem numa perspectiva de referência, de exemplo, ele vem se relacionar, cara, ele vem dizer assim, ó, é assim que eu quero que vocês se relacionem comigo depois que eu partir, cara, é dessa forma, é na mesa, é na vida, é compartilhando um com o outro, é vivendo, de fato, uma vida onde duas pessoas imperfeitas buscam, olhando para Jesus, ser como ele, sabe? Ele veio deixar o exemplo de sermos discípulos, e isso é muito lindo, cara. Tipo, Deus se faz, né, carne para vir dizer para a gente, ó, é assim que eu quero que vocês se relacionem comigo. Né? É assim que vocês encontrarão descanso para suas almas, é assim que vocês encontrarão restauração para o seu pecado, é assim que vocês poderão, de alguma forma, se relacionar comigo novamente. E ele vem dar o exemplo, mostra, né, diz o que a gente precisa fazer, né, passa pelo que ele passou, sim, possibilitando através daquela cruz, né, a nossa reconexão com o Pai, e a cura se dá por meio de Cristo. Não tem outro caminho, não tem outra forma, não tem outra maneira. Ah, Renato, tudo se cura por Cristo? Eu creio que sim, Felipe. Eu creio que sim. Acho que a gente encontra respostas para tudo em Cristo Jesus. Mas isso não quer dizer que ele nos responderá tudo. Né? Mas nós encontramos as respostas nele. E por mais que ele também, em sua soberania, né, tenha criado as ciências, tenha criado outras alternativas, tenha criado possibilidades, enfim, a gente tem meios de cuidar, né, meios de encontrar, né, soluções, ou seja, a gente está gripado, a gente toma um remédio, mas na minha perspectiva, até nisso é a mão de Deus intervindo para o nosso bem-estar, para aquilo que ele nos dá, para que a gente possa manter a nossa comunhão com ele, né, sem nenhuma dificuldade. Certeza. Enfim, a psicologia, a psiquiatria, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui, mas para mim tudo passa pelo Evangelho de Cristo, porque Deus é soberano e para mim tudo foi ele que criou. Com certeza. Eu vou trazer um exemplo rápido, pessoal. Sim, né? sim. No início você comentou da questão de burnout. Eu vivenciei, cara, um burnout justamente por trabalhar demais e abraçar o mundo, que me acarretou num processo depressivo. E foi muito interessante porque, né, eu fiz um processo, até hoje faço terapia, me cuidei também, na época tive que tomar remédio psiquiátrico também por questões de ansiedade que estava tendo, não consegui dormir direito. E foi muito interessante que quando esse processo, vamos dizer assim, se fechou, né, o tempo do burnout, o pós ali de se recuperar e tudo mais, eu realmente, assim, tive a convicção de que, cara, como Deus usou o meu terapeuta numa sessão terapêutica, que não era um aconselhamento pastoral, o remédio que eu tomei, através da ciência, e foi muito massa, porque ter essa consciência da soberania de Deus em tudo me deu muita paz de olhar para isso e falar, cara, glória a Deus. Pelo remedinho que eu tomei aqui que me ajudou, pelo meu terapeuta que me ajudou, pelos meus amigos que me abraçaram, pela minha igreja que me acolheu, pelas pessoas que, né, me ajudaram aqui, porque tudo isso, a mão do Senhor estava. Claro. Então é bem interessante, porque agora já fazendo pegando um gancho para aquilo que você comentou, né, do problema, a cura do problema ser Jesus, é que Jesus não faz nada pela metade, ele curou de fato aquilo que nós jamais poderíamos curar, e de forma efetiva. Eu lembro que uma situação que eu vivenciei, cara, onde eu tinha cometido um pecado específico, e o sentimento de culpa me atormentava, assim. E eu creio que esse sentimento de culpa, ele se tornou um pecado até, de tão grande que ele ficou e de tanto que ele tomou um lugar na minha vida que não deveria. E eu fui assistir um podcast, cara, bem interessante do Timothy Keller, até, eu acho que esse podcast não está traduzido, mas é bem legal, depois galera que está nos ouvindo aí, depois eu solto lá nos nossos stories para vocês verem. Onde o Keller falava uma frase, inclusive uma frase que deu origem ao livro dele sobre o perdão, que a editora Fiel lançou agora, A Vida Nova, perdão. Onde ele falava o seguinte: se Deus, o ser que você mais, vamos dizer assim, agrediu, ou ele usa o termo, né? Mas vou usar esse termo, o ser que você mais agrediu com o seu pecado, te perdoou, esse perdão precisa ser suficiente para você se perdoar. E ele pega esse gancho já justamente mostrando, aí, expondo o evangelho, mostrando, olha o que Jesus fez, olha como Jesus te curou, olha como Jesus resolveu esse problema. Se isso não for suficiente,
Nada no mundo é Sim. suficiente para resolver o problema. Então, Claro. Só um muito parênteses nessa sua fala, assim, já Manda fugiu um bala. pouco do tema, mas tem um sermão que Fique mudou tranquilo. minha vida, mudou minha relação, assim, como eu lidava com essas questões, sabe? Porque a gente precisa ter consciência, a gente não precisa aceitar, tá, Felipe? Mas nós precisamos ter consciência, ou seja, nós somos vulneráveis ao pecado, ou seja, eu Sim, estou sujeito ao pecado. Eu não preciso aceitar o meu pecado, mas eu preciso entender que eu claro. estou vulnerável ao pecado. Eu Sim, posso cair. Eu sou alguém que, de alguma forma, tem a tendência a cair, como nós falamos. E lá em Vitória, na igreja que eu fui membro durante muito tempo, antes de vir para Curitiba, o pastor ele pregou e ele falou algo no sermão assim que mudou a minha maneira de olhar para o meu relacionamento com Deus. Que ele falou, cara, entenda, você não é capaz de surpreender a Deus. Né? Não há nada que você possa fazer que você de alguma forma vai surpreender a Deus. E muitas sim. vezes a gente costuma dizer, eu nunca vou fazer isso. Eu jamais faria isso. De forma nenhuma eu vou viver isso na minha vida. Aí quando a gente faz, quando a gente quebra o nosso nunca, quebra o nosso jamais, a gente viola uma regra pessoal, aí a gente é tomado abundantemente por esse sentimento de culpa. Né? Exato. Por esse sentimento de, cara, agora já era. Só que não. Perceba, Deus sempre soube que você era capaz disso. Exato. Você que não sabia. Ou Você não que não aceitava, sabia. né? Exato, você que não sabia. Agora, você não é capaz de surpreender o Deus. Agora, Deus é capaz de te surpreender te perdoando, né? Quando você reconhece isso. Então, de nada adianta ser tomado pelo sentimento de culpa se a gente não for tomado pelo constrangimento que nos leva a pedir perdão pela nossa culpa e pelo nosso pecado. Exatamente. Né? Porque, cara, surpreender a Deus você não vai. Só fazendo um Sim, parênteses com o que você falou, se a gente não surpreende, ele está sempre exato. pronto, né? Sempre pronto. Agora, nós não podemos aceitar nem a condição Aceitar. de culpa e nem a condição de pecado. Eu penso hoje assim, ó, quando eu me sinto culpado por algo que eu fiz, eu tento colocar essa culpa de forma positiva, que é uma culpa que me leva aos pés da cruz, como você Exato, falou, que me leva ao arrependimento, que me exato. leva ao pedido de perdão, à confissão do pecado e a todo o tratamento que nós Que devemos, né? bom que é a culpa, né? Se a culpa há Exato, algum princípio que foi violado, e esse princípio que foi violado, muito provavelmente pode ser o Espírito Santo, pode ser alguma coisa te incomodando, te levando a eliminar aquilo para que você possa prosseguir. com certeza. Mas vamos lá, pastorzão, só para a gente já, né, seguindo aqui, falamos sobre o problema, compreendemos que a cura para esse problema é Jesus. E talvez, né, não sei, você que está nos assistindo, passe hoje por algum problema. Talvez um problema que você considere muito bobo, mas que é um problema, não deixa de ser. Ou talvez um problema, como a gente falou, né, seja um burnout, uma depressão, que são consequências da queda, ou problemas que são consequências de um pecado específico, que envolvem toda essa culpa, que envolve um relacionamento quebrado com Deus e com alguém. Como diante de uma situação assim, a pessoa pode encontrar essa cura? Eu sei que isso pode ser uma pergunta com uma resposta clichê, mas eu creio que não. Eu creio que é uma Uhum. resposta que de vez em quando a gente precisa ser lembrado. Como uma pessoa pode de fato encontrar essa cura em Jesus? Quando a gente olha para o problema do mundo hoje, Felipe, a gente muitas vezes precisa entender, né, de que forma nós fomos feridos por esse mundo caído. Né? E aqui, cara, a gente podia abrir uma lista. Né? Existe gente ferida por uma paternidade mal resolvida, por uma maternidade mal resolvida, por uma construção de autoestima equivocada, por uma identidade deturpada, destruída, influenciada por N fatores da nossa sociedade. Né? A gente pode estar falando com pessoas agora que, enfim, sofreram abusos na sua vida e naturalmente carregam esse peso e o duro do abuso como consequência da queda, ou seja, a pessoa é uma vítima de um pecado que não foi ela que cometeu, mas é ela que paga o preço, sabe? Isso é muito duro, isso é muito sério. E ela paga, às vezes, o preço da insegurança, do trauma, mas também da culpa de algo assim que ela olha para ela mesma como alguém indigna, imunda, suja, e, enfim, como você falou, guerras, transtornos, dificuldades emocionais, dificuldades psicológicas. A gente poderia aqui falar a noite inteira sobre lutas, desafios que temos diante do tempo e do mundo caído que nós estamos experimentando. E para todas elas, a gente, como já falou, é Jesus, mas eu gosto muito quando Jesus ele olha para aquelas pessoas, né, e fala: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei alívio, darei descanso para vocês, porque eu sou manso e humilde de coração. Quando a gente fala para você buscar a Jesus diante
do caos que você vive, da dor que você enfrenta, do sofrimento, da culpa, enfim. A gente fala para você buscar Jesus é porque a gente sabe que ele de fato pode trazer descanso para você. Ele pode trazer alívio, porque ele fala que o fardo dele, o jugo dele é suave, é leve. E ele quer tirar o seu, colocar nele e colocar o dele em você para que você descanse, para que você experimente de algo novo, para que você experimente de um perdão, de uma restauração, de uma cura que você só encontra nele, que talvez você nunca tenha encontrado. E tudo isso diante de alguém que é manso e humilde. Eu acho que essa frase ela nunca foi tão importante no nosso tempo, sabe, Felipe? A gente vive um tempo que até mesmo os relacionamentos, eles são vazios e superficiais, cara. Eu sou pastor e eu tenho lutado com a minha geração e com as minhas ovelhinhas, como eu falo assim, que, cara, eles querem atendimento pastoral instantâneo via WhatsApp, gente. Vamos ser sinceros, vamos desacelerar, vamos pisar no freio, vamos adotar um estilo de vida onde a gente senta de volta e a gente olha no olho um do outro e a gente compartilha a vida, sabe? É isso que Jesus está falando. Eu sou mando e humilde, ou seja, nesse mundo acelerado, caótico, nesse mundo que você está vivendo, que você não tem tempo nem para você mesmo, cara, para. Olha eu aqui, eu quero te dar tudo isso, mas com humildade, com mansidão, vamos devagar, deixa eu cuidar de você. E alguns processos não vão ser tão rápidos quanto um áudio acelerado no 2x no seu WhatsApp. E a gente precisa entender, cara, o horário que eu mais recebo mensagem, Felipe, é de madrugada, ou seja, ali das 10 até as 6 da manhã, ou seja, é uma juventude, que é a minha área de pastoreio, atormentada, sofrendo de madrugada, quando deveria estar descansando, Sim. Né, e procurando recursos e soluções rápidas para os seus problemas. E tudo bem, eu penso que o cuidado de Deus, através de Cristo Jesus, ele é instantâneo, ele nos abraça e nos consola definitivamente, mas você precisa aceitar o processo de parar, desacelerar e experimentar efetivamente desse cuidado. Né? Jesus não é uma pílula, uma cápsula que você vai tomar e sua vida vai mudar, mas é alguém que você conhece dia após dia, que vai transformar a sua vida de tal maneira que nada mais vai fazer sentido para você, senão estar na presença dele até que nada mais importe. E isso é algo que a gente precisa entender, que a gente experimenta sim desse alívio, desse descanso, dessa cura, mas a gente muitas vezes vai precisar passar pelo processo de abandonar, de renunciar, né? Nós não citamos essa palavra aqui ainda, né? Que é o quê? Que é tomar a cruz dele. E tomar a cruz parece pesado, mas não é. Ele falou, o jugo é suave. Ele já carregou a sua cruz, cara. Sim. Quando ele fala assim dele tomar a cruz, é você, cara, você precisa parar e aprender de mim. E essa é a maneira como ele termina esse texto, né? Aprendam de mim. E isso aqui é algo muito importante. Ele não só pede para você fazer, ele te ensina como fazer. Ele vai te dar o caminho para que você encontre a cura, ele vai te dar o caminho para que você encontre o descanso, ele vai te dar o caminho para que você encontre o alívio, e esse caminho está nele, através de um relacionamento com ele, através de uma busca de intimidade com ele, para você conhecer dele. E esse fardo é tirado dia após dia, esse jugo é tirado dia após dia, você vai ficando mais leve, e você vai aprendendo nos braços daquele que é manso e humilde, com ele, como experimentar de uma vida plena, sim, num mundo caído, mas numa vida plena, cheia do Espírito Santo, num relacionamento íntimo e sincero com Cristo Jesus. Então, eu diria assim, vamos a Cristo, vamos experimentar desse fardo leve, vamos experimentar de um relacionamento manso e humilde, desacelerado, em paz. Cara, a gente desaprendeu disso, cara, a gente desaprendeu disso. E vamos aprender dele, porque foi isso que ele disse para mim, para você. Amém. Cara, pregou aí agora. Que isso? Isso aqui, ó, veio direto aqui, ó, no coração. Pastorzão, é interessante isso que você falou, né? Alguns pontos que você foi falando, eu fui lembrando. Por exemplo, quando a gente olha a vinda de Jesus, Jesus fazendo milagres por completo, né? Jesus restaurando pessoas, não só de, vai lá e anda, não. Eu gosto muito da mulher samaritana que toca nele, ele poderia só, você foi curado, tchau. Exato. Ele volta, ele dá atenção, ele restaura coisas naquela mulher que eram E o que libera poder é a fé dela. Exatamente. É o crer em quem Jesus é. Exatamente. Isso é muito interessante, porque aí, né, isso aqui, consequentemente, entra no tema do que a gente está falando de problema, e um dos problemas, como você bem disse, e aí eu me coloco nisso, porque acho que é da minha geração, sou de 2001, então
a minha geração está muito nessa, é essa pressa. Eu acho que é um dos problemas que nós enfrentamos hoje no mundo, que é a consequência da queda. E eu acho muito interessante ter uma frase do Tozer, que ele fala, se o homem, né, o ser humano que quer se achegar a Jesus, Deus não mudou, ou seja, você ainda precisa demandar-lhe tempo, você ainda precisa parar para orar, parar para ler a palavra, para meditar na palavra, parar, como você bem disse, para ter comunhão. Esses dias, cara, eu passei por uma situação bem interessante, um piá que eu acompanho lá da igreja, foi exatamente o que você falou. Fih, preciso te ligar, tal, atendi. Falei, tá, mano, o que aconteceu? Ah, cara, eu preciso pedir algumas opiniões aí. Ele ficou 1 hora comigo no telefone. Aí, né, eu atendi, conversamos, falei, cara, ó, tudo que você falou, né, tipo, eu achei que era algo muito mais urgente e tal. Cara, na próxima, marca um café. Vamos almoçar junto, vamos sentar. Exato. É muito melhor eu te ouvir sentado na mesa, olhando no teu olho. Tiveram algumas coisas nessa ligação que eu precisei perguntar para ele umas 3 vezes para entender, porque eu não estava vendo a reação dele, nem ele a minha. Então, tipo, essa pressa, eu acho que mostra muito que esse mundo precisa de cura. Exato. Essa necessidade, né? Aí já, finalizando aqui para essa minha fala. Você falou exatamente 2 características que Jesus puxa falando do seu coração, né? Eu acho isso lindo, manso e humilde. E hoje qual que é a nossa pressa? Uma pressa que nos tira da mansidão, que nos torna muitas vezes arrogantes, nervosos, apressados. Impulsivos, prepotentes. E que consequentemente nos leva não para uma humildade, mas para uma vaidade, para uma busca por poder, para uma busca por bens, para uma busca pelo dinheiro, pelo prazer, pelo orgulho. E que é totalmente contrário a um Jesus que nos ensina de um fardo leve, né? De um jugo suave. Sim. Então, cara, isso é louco. E quando a gente olha para as características da nossa geração, agora falando mesmo de que nossa geração tem experimentado, sabe, Felipe? Isso não sou eu, isso não é a igreja, isso são estudos, isso é ciência. Joga aí na internet, características da geração Z, Y, você vai ver, cara. Somos pouco resilientes, ou seja, somos muito vulneráveis e suscetíveis às pressões da vida. A gente quer tudo muito rápido, mas a gente não aceita, não sabe viver por pressão, ou seja, é contraditório. Como é que eu quero a coisa muito rápido, mas eu não sei lidar com o que eu vou enfrentar com isso? Então, adoecimento, né? A gente reclama muito, é mimimi, né? Ou seja, isso é uma consequência, ou seja, por não saber, por não aceitar o processo de compreender, de conhecer, de aprender, né? Eu prefiro reclamar do que buscar uma solução para coisas que são simples, mas que eu desconheço. Eu ainda não aprendi. Então eu prefiro reclamar. Né? Então, e junto com isso, cara, vem uma geração que nunca foi tão ansiosa, uma geração que nunca foi tão depressiva, e uma geração que nunca, enfim, alguns não gostam de ouvir isso, mas que nunca se matou tanto, sabe? E a gente precisa, enfim, tem um texto publicado um livro publicado pela Pão de Arco, que tive o privilégio de escrever, que vai tratar sobre esse assunto, né? E que aí pediu para si a morte, enfim, não é propaganda do livro aqui, mas mas já pode fazer, fica ainda mais sendo do Pão Diário, vixe. A gente vai falar, eu e o professor Vilibaldo, também pastor, vamos falar sobre isso, sobre como as pessoas estão em adoecimento e desejando morrer porque a vida perde o sentido muito rápido. E quando a gente olha especificamente para a nossa geração, e aqui eu falo ali dos 15 aos 29 anos de idade, que aí, enfim, compreende toda uma faixa de universitários, né? Tem gente que entra mais cedo, mais tarde. Cara, e eu como pastor, Felipe, eu fico numas crises, cara. Porque eu falei, cara, quem um dia determinou que um sujeito de 16, 17 anos de idade precisa saber, com 16, 17 anos de idade, o que ele vai fazer da vida dele, cara? Exatamente. Sabe, eu me questiono muito essas coisas. Cara, quem que um dia fechou esse time assim? Não, o menino de 17 anos tem que saber tudo que ele vai... Cara, às vezes não. Sabe? Aí, com 21, ele tem que estar formado, com 25 ele tem que estar casado, com 30 ele tem que ter 1 milhão aplicado. Cara, olha o padrão de vida estabelecido e me pergunta como não adoecer a essa realidade. Não é o tema do nosso... Cara, mas faz sentido demais. Cara, como que, cara, você tem, tipo, às vezes 12 anos de vida, você precisa decidir a sua vida por completo desses 12 anos. E qual é o problema? Quando você alcança os 30 e você vê que a vida não é assim, vem um sentimento de fracasso, vem o sentimento de que eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não alcancei nada, e muitos desistem ali. Só que quando a gente olha para os nossos pais e para os nossos avós, cara, a casa própria às vezes veio com 25 anos de casado. Eu falo pelos meus pais compraram o primeiro apartamento deles, eles tinham 22 anos de casado, e o nosso primeiro carro, Felipe, meus pais compraram, eles tinham 18 anos de casado, eu já tinha 15 anos. Ou seja,
era outra realidade, que se Com conquistava certeza. as coisas muito depois. Ninguém precisou estar bem sucedido e alcançar o ápice da sua E vida com 30 sobreviveram, anos né? de E idade, viveram a cara. vida. Exato, com 30 anos de idade, né? Eu até brinco assim que, né, o que você precisa fazer em vida, né? A pessoa fala, você precisa ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore, né? Me falta só plantar a árvore. Mas, cara, eu digo assim, existem coisas que tem tempo para acontecer, cada uma Com delas. certeza. E cada um tem o seu tempo. A gente está estabelecendo padrões de vida que eu julgo que é impossível a nossa geração, quando fala que a minha e a sua, não adoecer. Não tem como. Tem sido colocado uma pressão sobre nós que é impossível não adoecer. E a gente precisa começar a questionar. Isso que você falou é muito importante, né? É desacelerar, é sair desse ritmo acelerado, dessa impulsividade, dessas tomadas de decisão sem pensar e, melhor, sem consultar qual é a vontade de Deus. Nós temos muitos jovens buscando uma vida, buscando acelerar o ritmo da vida, sem perguntar, Senhor, qual é a sua vontade? E aqui, cara, sem estar na vontade de Deus, ou seja, sem viver o propósito claro em Deus, naturalmente a sua vida vai encontrar, ao final daquela realização, e às vezes você até realiza, um vazio, algo sem sentido. Você vai Com ter certeza. conquistas que serão muito passageiras, muito momentâneas, não vai encontrar realização, porque talvez nem Deus faça parte do ritmo acelerado de vida que você tem levado. E você pode até se dizer cristão, discípulo de Jesus e E tal. numa igreja, né? Mas Deus não está fazendo parte da sua vida acelerada. E é algo assim que a gente precisa se questionar. E, Felipe, não tem como não adoecer ao ritmo e ao estilo de vida que nós temos vivido. Sim. E isso é um negócio interessante, e aí já para a gente ir caminhando para o final, está aqui o exemplo do apóstolo Paulo, né? A fase de vida bem-sucedida de Paulo, no que seria bem-sucedido para nós hoje, um cidadão romano, fabricante de tendas, né, aprendiz de um grande mestre da lei como Gamaliel, um homem que tinha uma moral, um homem que provavelmente financeiramente era bem-sucedido. A fase de vida bem-sucedida de Paulo, que muitos, talvez nós buscaríamos hoje, não era a fase de fato bem-sucedida, né? Por quê? Porque ele deixou de ter coisa ou porque ele tinha coisas? Não, mas porque ele não tinha Deus. Exato. Então, às vezes, nessa pressa louca nossa por buscar alguma solução ou por ter, como você falou, o primeiro milhão, a casa própria, que não é errado, mas que pode se tornar um ídolo, né, no nosso coração. Exato. Nós perdemos Deus. E aí não adianta nada. Você até fazer coisas que você coloca que são para Deus, mas sem Deus. Aí você jogou tudo no lixo, né? Estamos falando com universitários, né? Estamos Sim. aqui, o público-alvo. E uma crise minha com o pastor, por exemplo. O cara que deixa frequentar a igreja porque precisa estudar para passar no vestibular. Aí, e tudo bem, eu sei que ele está deixando de frequentar a igreja, e aqui nós estamos transformando a igreja no foco do seu relacionamento com Deus. Ok, Sim. mas, cara, relacionamento com Deus sem comunhão com seus irmãos é algo muito difícil, tá? De você se manter, tá? Então, eu tô sendo bem honesto. Então, a gente vê, inclusive, essa falta de prioridade por aquilo que é essencial, por aquilo que é eterno, por aquilo que de fato traz propósito e agrega sentido, que é um relacionamento com Deus. Se a gente continuar aqui, a gente vai dar 2h30 de programa aqui, Felipe. Cara, então, não, mas tá bom o papo. Vou terminar aqui então, pastorzão, com uma coisa que eu li hoje, cara, que foi bem interessante. Eu tava lá no Pão Diário hoje, trabalhando, né? Agora eu tô aqui da minha casa gravando. E foi interessante, cara, que eu tava meio preocupado com algumas coisas, assim, coisas materiais, coisas de organizar da vida, algumas mudanças de vida, né? Tipo, para quem não sabe, eu trabalhava na PIB Curitiba. Hoje eu continuo membro da PIB, mas não trabalho mais lá. Tô integral aqui no Ministério Pão Diário. Benção. E, cara, foi muito interessante, pastor, porque eu tava meio preocupado com algumas coisas e na hora eu tava sentado à minha mesa, eu olhei pro lado, tinha um quadro acho que de um cara que esqueceu lá, que nem não trabalha mais nesse setor e tal. E nesse quadro, o título tava um lembrete, peregrinos, lembrem-se disso. E era um textinho breve falando sobre a vida de um cristão na Terra, que é uma vida peregrina. E, né, voltando agora para a gente encerrar o nosso tema, o mundo precisa de cura, onde já falamos sobre o problema e tudo mais, eu acho que uma forma de nós vivermos esse mundo problemático, né, já curados em Cristo e firmes nessa cura, é entendermos que nós somos peregrinos. Exato. E que, consequentemente, né, a cura dos nossos problemas não é o primeiro milhão, não é a casa própria,
não é um casamento, não é a constituição de uma família, a cura do nosso problema é Cristo. E então, né, eu encerro a minha fala aqui com isso e, né, antes da gente encerrar, pastorzão, deixa uma última fala aí para os nossos ouvintes. Manda bala. Cara, se eu pudesse dizer algo para você jovem hoje, universitário ou não, né, jovem que talvez ficou em crise com aquilo que você ouviu aqui hoje a minha, cara, eu diria para você, cara, busque a Jesus, mas busca de verdade, sabe? Quando a gente fala de intimidade com Deus, a gente está falando hoje necessariamente de leitura da palavra, oração. Alguns têm a prática do jejum, outros não quero entrar nesse mérito, mas nós estamos falando necessariamente de disciplinas espirituais. Quando a gente fala de disciplinas espirituais, eu estou falando de algo que não é natural, mas é algo que é aprendido. Disciplina é uma palavra que a gente pegou o conceito dela e o sentido dela e a gente transformou em algo negativo, ou seja, está em disciplina, ou seja, parece que nós estamos sendo punidos. Não, gente, disciplina Exatamente. É aprendizado, é se submeter a um aprendizado. Quando a gente fala de uma disciplina espiritual, não é nada punitivo, é você parar para aprender. Aprender com quem? Com Deus, cara. Através da sua palavra, através da oração. O que é oração? É você derramar o seu coração na presença dele, de fato, conversar com ele, contar o seu dia, contar suas angústias, ir a Cristo como ele te convida ali, né, no texto que nós acabamos de meditar aqui brevemente, sabe? É experimentar disso, né, e deixar que o caráter de Cristo seja de alguma forma aperfeiçoado ao seu todos os dias, para que você de fato experimente de algo genuíno e verdadeiro com ele. E para isso, cara, você vai ter que desacelerar, você vai ter que mudar o seu estilo de vida, você vai ter que mudar os seus planos, você vai ter que abrir mão de sonhos que não fazem parte daquilo que Deus tem sonhado, preparado e direcionado para você. Eu poderia contar meu testemunho para você aqui, mas não vou, porque já estou extrapolando nosso tempo. Mas nós experimentamos daquilo que Deus tem para nós, quando nós não temos mais nada, somente a presença de Deus. E a gente tem que parar de ter Deus como último recurso e começar a ter Deus como primeiro e único, né? E naturalmente a gente vai experimentar assim de cura, de libertação, de renovo, de propósito, de uma paixão sendo reacendida, de coisas lindas que você vai experimentar com o Senhor. Então, cara, desacelera, repense a sua vida. Se você entrou em crise aqui, eu estou muito feliz, porque crise é uma grande oportunidade de mudar. Pega essa oportunidade de mudar, experimentar algo novo com Deus, experimente de algo que realmente te trará, né, alívio, descanso, né, para que você possa aprender mais com Cristo. Amém, amém. Pessoal, espero que, né, esses minutos que passamos aqui, que poderiam ficar muito mais, né, pastorzão? O papo tá fluindo. Mas espero que isso possa ter falado ao seu coração. Como o pastor Renato falou, talvez você saia, né, de ter ouvido todo esse podcast, todas essas coisas que a gente falou, meio em crise. Isso pode ser algo bom, como o pastor Renato bem falou. Crises com Deus são boas, porque nos amadurecem e nos levam a crescer. Então, talvez procure o seu pastor, procure seus líderes para conversar, bater um papo, trocar ideia, se isso mexeu em algo no teu coração. Eu me coloco à disposição também. Tem o meu Instagram aqui, então, né, fique à vontade, manda uma mensagem. Se você não vai à igreja nenhuma, a gente pode fazer um contato, conversar. Mas eu só quero terminar esse programa com algo que eu lembrei de uma frase de um filme, inclusive, que me lembrou muito, me chamou muita atenção, né? A gente falou sobre os problemas, e problemas muitas vezes estão no tempo, estão no espaço, estão na nossa vida, mas que a gente possa se lembrar, como o pastor Renato bem falou, do amor de Cristo. E agora eu vou fazer uma paráfrase aqui com uma frase que eu amo, do Dr. Brand, do Interestelar, né? Que a gente possa lançar os nossos problemas em Cristo, porque Cristo é amor. E o amor é a única coisa que transcende o tempo e o espaço. Então, amém. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, edificar você. E a última dica, a semana 8, ou melhor, o Conecast episódio 8, a gente falou sobre disciplinas espirituais, então você pode acessar esse Conecast e ter um pouco mais sobre esse conteúdo também. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa ter sido edificado. Pastor Renato, mais uma vez, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Felipe. Que Deus abençoe. Tchau, tchau, galera. Tamo junto. Até. Você acabou de ouvir o podcast Comunicast. Nos siga nas redes sociais, @comuni.conexão universitária e fique por dentro dos próximos episódios.